No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre literatura alemã. Patrick Suskind, olha só que coisa divertida. Vamos falar sobre Die Taube, a pomba. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Cambada, quem não é inscrito no castelo, vem morar conosco. Venham morar aqui nos nossos quartos, nos nossos aposentos. Venham usufruir de nosso belíssimo, gigantesco e medonho Castelo Negro. Quem não se inscreveu já demorou demais, pelo amor da madrugada. É muito importante que você se inscreva para poder saber dos vídeos. Aí, ativa o sininho aí lá embaixo para poder saber quando a gente está lançando vídeos novos aí, para poder manter uma rotina semanal. Vídeos toda semana. Eu sou o professor Vinícius, professor crítico literário. Estamos aqui para poder fazer mais um Espada Negra. E hoje vamos começar com a nossa pancadaria, falando sobre a literatura alemã. Confesso, partindo aqui para o tema diretamente, que quando eu me deparei com a Patrick Suskind a primeira vez, foi por causa daquele livro, O Perfume, que conta a história daquele assassino, que mata mulheres por causa do perfume, que quer extrair o perfume de toda parte. O livro foi uma coisa bastante peculiar quando li. Então, eu tive esse interesse de caçar mais alguns livros da língua alemã, mesmo para poder treinar o meu alemão e fazer umas comparações com o português. E eu achei esse livro da Pomba e foi uma coisa muito divertida de se ler a princípio, porque segue um formato diferente do que eu tinha até então visualizado. Mas vamos chegar lá devagar. A literatura alemã pós-modernista tem suas peculiaridades, e esse livro, tecnicamente, ele se encaixa no formato de uma novela. Tem uma quantidade reduzida de páginas, tem uma quantidade reduzida de personagens, pouca profundidade, devo dizer, nos personagens ao redor. Quando nós pensamos, porque o livro, na sua maioria esmagadora de tempo, faz menção ao Jonathan Noel, que seria esse homem bastante solitário, já de meia idade, que é uma pessoa bastante solitária. No livro, esse homem foi abandonado pela sua esposa, que já era uma mulher que já tinha uma gravidez em andamento, se casou com ele, mas no final das contas abandonou o marido. E ele decidiu, o Joel, decidiu se isolar das outras pessoas, viver uma vida solitária, sem depender de outras. Negociou aquele apartamentozinho lá, pequeno, que tinha morado durante algum tempo, com a madame, esse cidadão parisiense, faz um negócio aí para poder comprar esse apartamento e tem a sua vida perfeitamente banal, vivida ao longo dos dias. Mas eu acho que é uma coisa bastante peculiar, É um homem, assim, meticulosamente organizado, sistemático, até o momento em que ele sai da própria casa e ele se depara com uma pomba. E é muito interessante ver como a visão dessa pomba na porta da casa dele é uma coisa apavorante. Todo aquele mundo meticulosamente construído, toda aquela organização que ele tinha, todo aquele controle que ele tinha até um determinado ponto, é perdido por causa de uma pomba. Olha, a gente vê que tem alguma coisa errada com esse shampoo aí, tem alguma coisa errada pra caramba. A pessoa perde o controle de uma pomba. Então, por causa de uma pomba, ao longo de toda essa narrativa dessa novela, ele vai perdendo o controle. É muito engraçado que eu estava lendo algum artigo esses dias, me lembrando desse livro alemão, pós-modernista, que é muito parecido com aquele poema do Corvo, The Raven. Isso, o Corvo em português. Até eu vou deixar o link para vocês aqui escutarem esse poema em inglês na voz do Christopher Lee, ficou sensacional. Mas é a mesma história, Um pássaro que atormenta um homem. E aparentemente não tem nada demais com aquele animal, com esse pequeno pássaro, mas o homem, o sujeito que se depara com isso, ele vive tormentos inacreditáveis. Nunca esqueço da voz do Christopher Lee lendo esse trecho do poema, And that word Raven said, For I lost Leonore, nevermore. Ele fala nunca mais. A gentle tapping at my chamber door. Uma batida gentil
na porta da minha câmara, chamber, no português hoje moderno, no meu quarto, não câmara. Às vezes eu confundo chambre de lit no francês, né? Algumas palavras que usam câmara ainda hoje, mas é quarto aqui o termo que eu estava procurando. E é como se fosse uma câmara mesmo, um quarto isolado. Esse homem ele se isola da humanidade e essa mínima perturbação que acontece tira toda essa paz de espírito. É quase uma releitura do nosso amigo Edgar Allan Poe, né, do Corvo. Eu achei isso bastante divertido, então vamos lá para uma análise. Esse autor já é um homem vivo, ainda é um homem vivo hoje em dia, ele está com 70 e tantos anos, mas é uma pessoa extremamente reclusa, né? O Patrick Suskind. Então, dificilmente se consegue algum autógrafo ou se ver esse homem em algum lugar aí fora de sua própria casa. Mas uma coisa divertida nessa história toda é que a linguagem ela é um tanto quanto mais rebuscada. É um homem que sabe usar bastante essa língua, então nessa primeira categoria eu dei uma nota alta. Porque foi muito bem explorado, né, todo esse terror existencial que o homem possui quando se depara com esse animal e outras coisas que vão dando errado na sua vida, né, como a roupa que rasga, ele quer resolver essa roupa para trabalhar como segurança. Então o jogo de palavras que ele usa para descrever esse diálogo que ele trava com uma costureira é sensacional. Não é um livro muito complexo, né? Não é tão afiado quanto Lovecraft, em todo aquele vocabulário extremamente denso, né? Mas foi extremamente agradável ler dessa forma. Quando eu parei para observar essa próxima categoria aqui, né, com essa lente focal que eu estou usando para novelas, a organização dos capítulos foi também sensacional. Eu não tenho realmente o que dizer. Como toda novela, nós temos uma organização meticulosa nessa sintaxe, né, dos capítulos. Não são coisas justapostas, né? Tá tudo muito bem organizado. Não sobram pontas soltas, mesmo porque não se tem espaço para isso, né? Não se tem complexidade para esse tipo de coisa. É o formato de uma novela. Quando eu parei para pensar um pouquinho nessa questão do ritmo, foi um dos melhores, mais equilibrados que eu vi até hoje nesses últimos livros. Também foi uma nota consideravelmente alta nesse setor aqui. Porque o ritmo está fluindo de maneira bastante adequada. E quando nós temos aquela diminuição de tempo, fluxo, né, quando nós temos um espaço cognitivo, né, esse espaço mental do personagem, o tempo ele para, mas para você poder sentir um pouquinho mais a amostra, essas emoções, esse terror existencial do personagem, isso fica muito bem equilibrado, né, e de maneira bastante artística, você se condolece, né, condolece com esse personagem. Porque realmente é um terror existencial, por mais que seja uma coisa tola, né, uma coisa estúpida, uma pomba, para esse personagem não é. A vida está saindo do controle. Será que é uma metáfora para alguma coisa mais profunda? Vamos ver na quinta categoria. Mas, nessa próxima categoria, né, quando eu analiso essa questão do passional, sim, nós temos um exagero. Mas nós temos um exagero com um homem que é solitário e doente. Vocês percebem esse terror existencial que esse homem tem? De uma pomba. As coisas que dão errado na vida dele ao longo desse livro, né, são todas coisas extremamente verossímeis. É possível vermos, né, pessoas que têm um transtorno obsessivo compulsivo ou crise de pânico agindo dessa forma. É perfeitamente natural que aconteça assim. Então, algumas leituras são um pouco mais profundas desse livro, né, podemos dizer assim. Então, o passional, essas emoções, elas são refletidas de maneira extremamente humana e meticulosamente trabalhada. São assim como a história do perfume, que é uma coisa um pouco mais escrachada, exagerada, né? É um vilão que ele beira aqueles vilões que nós vemos nos quadrinhos, né, quando chega no final dessa história. Mas nessa novela da pomba, não, isso não acontece. É um livro bastante equilibrado. Eu acho que vale a pena ser conferido. Não à toa que ele é tido como um dos grandes nomes da literatura alemã dos dias de hoje, né? Os alemães têm muitos materiais excelentes de leitura. E aí nós entramos nessa questão da leitura um pouco mais profunda, né, quando nós vamos falar sobre esses simbolismos por trás de uma história como esta. Será que a pomba representa a insanidade? Com todo aquele tom um pouco acinzentado que ele descobre, né, olhando um pouco mais de perto.
Será que ela representa a perda de algo? Será que representa enfermidades em alguma medida? Porque essa pomba simboliza algo aqui, nessa história toda. E a vida de uma pessoa desmorona a partir do momento em que o animal aparece. Mas uma pomba, que em algum momento é usada como símbolo da paz em algumas religiões, em algumas práticas religiosas, é um pássaro que é inofensivo. É hilário como esse autor, com bastante cautela aqui, escolhe um dos animais que é um dos mais inofensivos que nós temos no mundo. A pomba é um animal extremamente inofensivo. Não vai sair por aí bicando os outros, não tem aqueles esporões, talvez passe algumas doenças, tem alguns probleminhas aí e tal, mas não temos aí um animal que represente uma verdadeira ameaça ou que seja algum tipo de símbolo de agressividade, de imponência, como acontece com o falcão, como acontece com o gavião, como acontece com a águia, como acontece com os galos de briga. Não, ele escolheu uma pomba. Por que essa escolha acontece aqui? Eu poderia responder essa pergunta e levantar mais questionamentos, mas eu gostaria de levar essa discussão para os comentários aqui do vídeo. Esse é meu desejo, então, ou talvez para quem quiser, dá uma olhada nesse link aqui embaixo do material que nós estamos discutindo lá no Arsenal, nesse grupo do Castelo Negro de discussão literária. Quem quiser vir discutir conosco vai ser muito bem-vindo também. Bom, por hoje basta, vou deixar essa minha discussão por aqui, espero que vocês se divirtam bastante assistindo esse vídeo, tenham se divertido. Mete a porta nesse like, venham se juntar conosco aqui e nós nos vemos na semana que vem para falar um pouquinho mais sobre outras obras que eu vou criticar. Agora vamos lá para a nota final, para a nossa nota final desse livro, não é? Dolas Traz. $72 pontos na escala Espada Negra. É um livro que tem uma nota consideravelmente alta, por várias razões, e vale a pena a leitura. Por hoje é isso. Boa leitura!